obrigado aí. Antes da gente começar, queria agradecer nossos patrocinadores. Está aqui atrás, R1, que sempre nos cede esse espaço. Rafa, obrigado mais uma vez. Equipe de produção que está aqui, sempre nos ajuda aqui a fazer esse programa melhor. Obrigado. Let's Book também, nosso parceiro. Guto, Aninha, Tarek, obrigado aí pela parceria. E vamos começar, César. Já estamos em maio, cara. Acho que a gente já dá para entender como é que tá esse ano, como é que ele está se desenvolvendo. Estava até comentando há pouco aqui, em off, a gente já teve a safra já começou a safra de balanço das grandes redes internacionais. A gente vê, acho que isso vale aqui para o Brasil também, né? A performance financeira dessas grandes redes muito mais pautada no crescimento de diária do que provavelmente de ocupação. Ou seja, o que a gente está vendo aqui no Brasil é um fenômeno global também. E acho que a palavra certa aqui para a gente é normalização, né? A gente teve pandemia, aquele estouro de boiada, crescimento de 2 dígitos, aquela coisa que a gente não está habituado, né? Muito. E é isso, cara. Queria que você falasse um pouco assim de como está o desempenho da Atria até aqui, nessa comparação assim do que foi do budget e o que está sendo realizado até agora. Então, Vinícius, a gente começou um ano, vamos considerar o trimestre fechado, né? A gente cresceu próximo de 10% com relação ao ano passado. Receita, né? Em receita. Mas a gente tinha um budget mais ousado, até porque a gente fechou nosso budget, era setembro, outubro, e a gente fechou no momento que o mercado estava vindo muito, muito forte. Então, apesar de estar próximo disso, a gente está abaixo do budget. E a gente sentiu um pouquinho o começo do ano, porque o nosso portfólio ele é muito de hotéis corporativos e poucos hotéis de lazer, né? Então, o janeiro, o fevereiro, o carnaval e até os feriados, eles acabam não ajudando na composição de resultado. Então, e a gente fala que assim, o Brasil voltou a ser o Brasil antes da pandemia, que as coisas começaram depois do carnaval. Então, quando você pega... Pelo menos ele foi mais cedo esse ano. O mês de março já foi um mês muito melhor do que estava vindo. E abril está surpreendentemente muito bom comparado com o ano passado. A gente está hoje levantando os dados, a gente está com o acumulado esse mês, abril, com mais 24% acima de receita do ano passado. Essa semana eu estava comentando com o Pedro, né, que a gente tem uma situação que é o feriado de quarta. Feriado de quarta, eu costumo brincar que é que nem o sexto dedo, não ajuda para ninguém. Não ajuda para o corporativo, porque ele quebra o corporativo no meio da semana, e ele não ajuda para o lazer, porque se ele tivesse na segunda, terça, ou na quinta, na sexta, ele também ajudaria. Então a gente deve ter uma quebra, mas eu acredito que a gente fecha em torno de 18% acima do ano passado. E mesmo assim... Isso acima do budget também não? Então, o budget não, porque o budget estava bem desafiador, a gente deve ficar uns 4% abaixo do budget, mais ou menos 4%. A gente ainda está dentro dos últimos 3 dias, né, úteis do mês, 2 dias úteis hoje e amanhã. Mas tá sendo um bom ano. Não está vindo no ritmo que se esperava do ano passado, mas também ano passado foi o primeiro ano full, né, sem pandemia. Quando você começa a olhar muitas empresas que não deram férias coletivas no ano passado, porque estavam no momento de retomada da economia, começaram o ano com férias coletivas. Os feriados esse ano são menos, então acho que as pessoas estão, se você olhar o ano, né, como é um ano bissexto, todo ano bissexto tem menos feriado, né, os feriados são empurrados no final de semana. Então acho que esse começo do ano que tem aí 3 feriados relevantes, tem um movimento maior de viagem, mas está um ano bom. E agora estamos na expectativa de consolidar, né, a continuação da PS também, que é um fator super importante aí pro resultado, para a entrega financeira, né, para o investidor e para as administradoras. E tá um ano legal, divertido. Mas aquilo, né? Essa análise que eu fiz é o que está batendo para vocês. Esse crescimento de receita pautado pelo crescimento das tarifas. Né? Sim, não no ritmo que estava vindo ano passado. Mas o curioso é que, conversando com outras cadeias hoteleiras, se tinha uma meta de aumento de ocupação. E eu vou te falar assim, no mês de abril agora, vai ser a primeira vez que a gente bate a ocupação orçada. A gente vai bater a ocupação do budget. Por quê? Porque todo mundo tinha muita consciência que esse ano o crescimento estava mais pautado em ocupação. Melhoria da ocupação, mais ocupação. Mas continuou sendo um ano ainda pautado em crescimento de diária média. Agora, muitos mercados a gente sente também que estão no limite. Você já não consegue dar aquela estilingada que deu o ano passado, entendeu? Você pega
te dar um exemplo prático. Se você acessar agora o Rio de Janeiro, no show da Madonna, que estava todo mundo esperando que tivesse tudo lotado, região de Copacabana você já não tem disponibilidade, mas quando você puxa a Barra, que está fora do circuito, né, do show, bom, você conhece mais que o Rio, ou então aquela região do Botafogo Centro, Barra cara. é longe. Mas Botafogo Centro você tem a vantagem de ter o VLT e o metrô que ajudam, né? Mas os hotéis ainda não estão lotados. Tem expectativa de chegar. E com isso, quando você vê a diária que está sendo praticada, não é aquela diária que a gente viu do Coldplay ano passado, que foi um mês de março histórico para a hotelaria, que foi muito puxado, né? Legal. E olha que é a Madonna, hein? E é o maior show da Madonna de todos os tempos. Eu vou aproveitar aqui e fazer um jabazão aqui, hein? Porque acho que o nosso evento do Hotel Trends Orçamento vai ter muito pano pra gente aproveitar aí pra falar pro ano que vem, hein, Pedro? Você já pode falar a data? Pode falar a data, vamos lá. 2 de setembro, lá no novo Hotel Morumbi novamente. Ainda não temos programação fechada, né? Vamos trabalhar muito nisso. Mas a data tá fechada, nem anunciamos ainda. Aqui tem a primeira mão pra todo mundo, nem anunciamos no site do Taylor News ainda. Mas vamos ter assunto, hein? E com certeza, quando for ao ar esse episódio, a programação já está fechada. Que é um tema que eu preciso conversar com você na próxima semana. Pedro, eu sempre falo isso aqui, as perguntas difíceis são sempre dele, tá? Manda bala. Continua você perguntando, então. Vamos lá, vamos para o aquecimento. César, de novo, prazer estar aqui contigo. Até acho que uma questão que é importante, nessas conversas parece que estamos às vezes numa conversa informal entre amigos. Sim. A gente esquece de algumas formalidades. Eu acho que é importante você falar rapidamente, 30 segundinhos, só onde que a Atrio está hoje. Até porque quando se fala sobre crescimento relacionado ao mercado hoteleiro no Brasil, onde que vocês chegam? Cidades primárias, cidades terciárias, lazer, corporativo. Eu acho que de uma maneira bastante objetiva, só fala um pouco sobre o alcance, que eu acho que é importante para quem estiver ouvindo a gente ter clareza. Tá, a gente está hoje com 78 hotéis, né, abertos em operação. Isso... Tá contando Recife lá? Não, ainda não. Olinda. É Recife, né? O novo hotel Recife Marina, que está próximo do Marco Zero. A gente tem alguns desafios interessantes esse ano. O Vinícius acabou de falar do novo hotel Recife, que é um novo hotel de 300 quartos, com marina, um centro de convenções também que inaugura agora no segundo semestre. É a nossa principal abertura. A gente ainda tem algumas no meio do caminho que está na fase final de assinatura. No caso, Lavras está para abrir, alguns outros. A gente espera esse ano abrir mais 8 hotéis dentro do nosso budget que está orçado. O principal foco está nas cidades primárias e secundárias para o desenvolvimento agora. A Atrio, num primeiro momento, até para ganhar massa, musculatura, ela acabou tracionando em cidades terciárias. Hoje o nosso desenvolvimento está mais focado em cidades primárias e secundárias. E a gente tem alguns dados interessantes, né? Uma empresa que nasceu em Joinville, hoje a gente deve ser a maior operadora do norte do Brasil. Porque só em Belém a gente tem quase 1.000 quartos, Paraopebas, quando a gente pega Manaus. Então, a nossa concentração, Pedro, ela está muito forte. São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a gente tem buscado hoje desenvolver mais capitais do Nordeste e aumentar nossa presença no Sudeste, por exemplo. A gente tem 2 hotéis em Vitória, a gente não tem hotel em Belo Horizonte ainda, uma praça que a gente está buscando. E a gente acredita que vai chegar em todas essas capitais, até porque o nosso modelo de negócio ele dá muita segurança para o investidor, ele mitiga o risco e a gente está muito alinhado com o resultado, né? Como a gente é remunerado só em cima do lucro operacional da unidade. E a gente acaba sendo muito requisitado por investidores, que o investidor de condotel, ele investe em diversos condotéis, né? É um perfil de investidor que já comprou quarto em diversas praças. Então, a gente está nesse mood, buscando cidades primárias e secundárias. Então, com o departamento de novos negócios muito forte, o João está encabeçando, né? Reportando direto para o Beto Caputo, mas o João cada vez mais na linha de frente. Lembrando que até há 3 anos atrás quem fazia desenvolvimento era o Beto, né, o nosso CEO. Sim. Somente o Beto, apoiando, eu e o Méliga apoiava muito. E agora tem o João dedicado e a gente está para... Tem um spoiler, está para poder soltar uma nova estrutura de novos negócios. Legal. Que a gente quer turbinar na área. Só uma perguntinha rápida aqui, pegando um gancho aqui do que você falou. Crescimento em grandes capitais, mas vocês vão conseguir no modelo de arrendamento, assim, priorizando, quero dizer, ou não? Vinícius, essa definição, primeiro assim, a gente está num momento que
a gente estava até falando antes de começar, tem pouca coisa em desenvolvimento. Então, o nosso desenvolvimento deve vir mais em torno de conversões. E não necessariamente eu vou conseguir fazer o arrendamento, por quê? Porque se for um CNPJ que está ativo e que ele é hoje operado, ou o próprio investidor que opera, não tem por que eu abrir uma filial e tracionar porque eu perco o PS. E o PS está vigente. E que tudo indica que ele vai ficar, que Deus, durante um bom tempo, depois de toda essa Amém. batalha que foi feita. Então, o arrendamento, que é um modelo de locação, na verdade, né, que a gente faz, não é um arrendamento puro, que é uma locação com fixo mais variável, ele está muito voltado a novos negócios ou hotéis que estão fora do PS. Aberturas, por exemplo. O próprio Novo Hotel. Não tem, praticamente. Não tem. Você pega o Novo Hotel Recife, vai ser um contrato de locação porque o prédio é novo. Não tem um CNPJ que a gente está... Não tem PS também. Não tem PS, porque para ter PS tinha que estar operando Lá. em março de 2022, né? Então, o nosso principal foco é esse, fazer por locação. Por quê? Porque a gente consegue enxugar muito o back, fazendo um trabalho de back centralizado em Joinville, então se reduz o custo operacional, aumenta o nosso poder de compra também dentro de um CNPJ de filial. Então, assim, tem muito benefício. Agora, nem sempre dá para se aplicar. Então, a gente vai muito, tem muito no teu DNA que a gente acaba... A definição está muito mais voltada em o que rentabiliza mais, o que sobra mais no bottom line ali. É fazer a filial, é fazer o administrado. Então, entendi. Acho que uma das questões que são legais conversar com vocês é pela capilaridade no país. Então, quando você menciona 78 hotéis, 8 produtos em desenvolvimento, cidades secundárias, terciárias, cidades primárias, tem um bom termômetro do que está acontecendo no Brasil. E aí eu queria voltar um pouco para o seu comentário sobre o crescimento médio até aqui na casa de 10%, acima em receita do que a gente performava no ano passado, e esticar um pouquinho essa média, César. O que está vindo bem, o que está vindo mal, o que está vindo mais ou menos. Vamos tentar destrinchar e trazer um pouco de mapa de calor sobre as regiões que estão mais avançadas, mais aceleradas e outras um pouquinho mais atrasadas. Pedro, o que tem vindo bem são cidades primárias, principalmente as capitais, tá? E cidades que eu não consigo dizer que Campinas, por exemplo, é uma cidade secundária, uma cidade com uma economia tão pujante, né? Quando você compara Campinas, ela, em tamanho de população, a RMC de Campinas é igual a RMC de Curitiba. Então, a gente tem também essas cidades que teoricamente são secundárias, que estão vindo bem. A gente está com um Belém, por exemplo, que está indo super bem esse ano, que tem muito a influência já do COP, né, que vai ser feito só o ano que vem. Para você ter uma ideia, essa semana que eu falei que é uma semana que está ruim no geral, Belém está vindo bem. Então, agora, por outro lado, cara, você vê cidades secundárias como Ribeirão Preto, por exemplo, que não veio bem até agora. Vai vir bem essa semana porque está com o AgriShow, né? Então, você tem a obrigação de performar bem. Então, quando você vai indo mais para o interior, o movimento econômico ainda está indo de lado. A economia não veio tão forte quanto se esperava. Uma outra situação que a gente tem também é Rio de Janeiro. Esse movimento de deslocamento de voos do Santos Dumont para o Galeão, ele tirou uma demanda muito forte daquela região ali, que pega desde os hotéis do aeroporto, o centro, Botafogo, toda aquela região do Rio, que acaba bebendo bem da água do aeroporto, né? Desde layover, tripulação, hóspede para esperar voo que mora entre a região da cidade. Então, assim, você tem... eu costumo dizer que existe um remédio para cada situação. E quando você olha hoje o cenário nacional onde a gente está colocado, as cidades primárias estão vindo muito bem, as secundárias algumas e as terciárias estão tendo muita dificuldade. O que significa não vir bem? Porque aquela discussão sobre recuperação pré-pandemia, ela deixou de fazer sentido. No ano passado, os principais mercados do Brasil, eles voltaram e excederam patamares de 2019. E não necessariamente é uma realidade apenas das capitais, mas também das cidades menores. Sim. Quando você comenta não vir bem, significa não atingir orçamento? Significa que o crescimento é um crescimento não de 10, 15, mas é de 5? Como é que você qualifica isso? Só antes de responder, só um parênteses que a gente soltou o Hotel Trends Stats aqui há pouco tempo, e o que a gente vê ali pelos dados da Lighthouse é isso, assim,
a demanda está, dependendo da praça, né? Mas no geral ou ligeiramente acima, ou em linha, Sim. ou ligeiramente abaixo com 2023. E é isso? Esse é o cenário. Então, se você pega, vamos falar de praças terciárias, eu posso usar exemplo, Chapecó, Caxias, são praças que estão vindo um pouco abaixo do ano passado. Isso até o mês de março, tá? Quando a gente olha abril, que abril na verdade é quase um mês útil, né? Porque a gente está sendo impactado agora por essa semana, você já vê um resultado, uma projeção de resultado melhor, tá? Do que estava. Então, mas quando você olha o portfólio como um todo, apesar da gente estar 10% acima do ano passado, a gente está em torno de 12% abaixo de budget, de receita. Então, assim, e a gente olha muito o budget. E o nosso foco do ano ainda continua sendo o budget, bater o budget. Agora a gente está devendo. A gente abriu janeiro, fevereiro e março devendo. Abril vai ficar um pouco abaixo, ainda não dá para prever, mas acho que deve ficar uns 4% abaixo em virtude da quebra dessa semana. Mas nosso foco é budget, Pedro. Então, eu não consigo falar que o ano está vindo bem. É um ano mais desafiador. É um ano que a economia também não tem ajudado tanto. A gente estava conversando antes, tem uma perspectiva aí de 2%. A instabilidade política também, ela acaba atrapalhando o desenvolvimento de novos negócios. Então, hoje, quando você olha o pipeline nacional, ele é curto, né, comparado com outros anos que a gente já teve. Então, o não ir tão bem é isso. Não eu acho que a gente ainda está muito com a euforia do ano passado, que foi um ano muito bom. E 2024 não está mostrando que vai ser esse ano. Agora, tem uma perspectiva, porque você tem mais dias úteis agora para frente, né? Sim. Acabou os feriados do ano, só tem mais um no segundo semestre. Para vocês, né? Exatamente, o lazer que vai ter mais dificuldade. Mas o corporativo, que é 90% da nossa base, é positivo. Eu acho que tem alguns comentários legais aqui que falam, bom, primeiro, o ano passado foi excepcional para várias empresas. Sim. E sobre o ano passado a gente está melhor. E está 10% acima. Quando você estica essa média de 10%, tem algumas cidades terciárias, secundárias puxando para baixo, mas para a média ser 10%, tem que ter alguém Sim. crescendo 15%, tem que ter Sim. alguém crescendo 20%, o que traz também algum dinamismo para alguns mercados. Provavelmente os mercados são os mercados centrais que têm adensamento de oferta, onde a economia ela é mais dinâmica. No ano passado, se falava muito o seguinte, quando se olhava taxas de ocupação, a gente tinha uma taxa de ocupação próxima ao que era 2019, o lazer puxando para cima, mas o grande corporativo ainda puxando para baixo, as grandes contas não viajando. Eu queria trazer esse tema para a mesa. Quando a gente olha para as grandes empresas em viagem, principalmente em cidades que são cidades centrais, esse pessoal voltou a viajar como viajava antes? Houve efetivamente alguma mudança em termos de hábito de consumo desse pessoal, ou tudo volta ao que sempre foi? Sua pergunta é bem interessante. O ano passado ainda a gente percebia o comportamento diferente, né? O viajante às vezes ele ficava de segunda a quinta, quanto antes da pandemia ele ficava sempre no mínimo 2 dias por semana na cidade. Então ele reduziu o número de viagens, mas ele estendeu o tempo de permanência dele, tá? Esse ano a gente já começa a ver um comportamento muito parecido com o antes da pandemia. Você já começa a ver recorrência dos viajantes semanalmente. Aquele hóspede de segunda a quinta, que é o grande mercado do corporativo, né? Tanto é que a gente pega diversas praças, a gente está rodando acima de 90% de segunda a quinta-feira. Agora, o que mais está fazendo falta agora, eu não esqueço de uma cena, logo que a gente saiu da pandemia ano passado, que eu estava na pizzaria do Ibis Jundiaí Shopping e vendo um monte de família chegando no final de semana, para passar o final de semana em Jundiaí. E quando você olha, Jundiaí não é conhecida como uma cidade de lazer. Ela tem até seus atrativos, tem a rota italiana, tem algumas coisas, mas ninguém acorda e fala assim, nossa, meu sonho é passar férias em Jundiaí, passar o final de semana em Jundiaí. Vai falar isso pra Rê que trabalha comigo, que ela fica brava. Ela é de Jundiaí, ela adora Jundiaí. Eu moro lá atualmente, adoro a cidade. Eu acho que tem um potencial turístico muito bacana. Mas não era o mood antes da pandemia, da gente ter essas ocupações. Então, assim, o que tem feito falta esse ano no corporativo é justamente o cliente de lazer, os finais de semana. E se você for analisar os dados até de São Paulo, São Paulo não está vindo também os finais de semana como veio o ano passado.
daquele cara que via do interior, que vinha passear. Então, assim, eu não sei se isso é um reflexo de uma economia instável que a gente está vivendo, de incerteza e todos esses movimentos, ou se realmente a gente voltou a ser o Brasil de antes da pandemia, né? O velho bom normal. Exatamente. Acho que é isso, cara. A minha opinião particular é isso. Normalização é a palavra-chave. Assim. A gente esqueceu, por exemplo, que o corporativo só voltava depois do carnaval. Ficou sim. esperando. E eu acho que eu comentei já, muitas empresas não deram férias coletivas esse ano. E não tinham vindo fazendo isso nos anos anteriores em virtude da pandemia. Agora sim, você falou, tudo bem, o budget é o que baliza aí as metas de vocês, etc e tal, que não necessariamente o mercado está mal, né, está ruim. Agora, você acha que, pensando no mercado, não só átrio, você acha que assim, realinhamento de expectativa é uma palavra importante assim, para todo mundo pensar sobre isso? Porque pensava-se numa demanda grande e ela não se confirmou. Sim, eu acho que sim, precisa realinhar a expectativa, mas por outro lado, e aí eu me coloco a meia-culpa, a hotelaria precisa rentabilizar melhor, Vinícius, no geral, sabe? A gente precisa fazer um movimento mais forte para efetivamente rentabilizar quem acreditou, quem apostou na hotelaria e botou dinheiro, sabe? Seja um investidor pequeno de condotel, seja os fundos que colocaram, porque assim, quando você vê as notícias do mercado nos últimos anos, você só vê fundo desmobilizando. Sim. E aí são notícias públicas, você vê a BHG desmobilizando ativo, vendendo. Agora, não é teu concorrente a mídia, então eu posso falar, o Lauro Jardim soltou ontem que a Accor Invest está vendendo o portfólio para a BTG. Então, você vê fundo desmobilizando e você não vê muito lançamento. Isso joga uma responsabilidade para o setor. A gente precisa melhorar, rentabilizar mais. Então, por que eu falo do budget? Porque o budget é um termômetro que o investidor precisa enxergar. Então, a hotelaria precisa se reinventar e se colocar mais como um gerador, como um negócio. O real estate é um negócio imobiliário. Teve um valor que foi investido e você precisa rentabilizar em cima daquilo. Mesmo num cenário difícil, porque como a gente vê taxa de juros hoje como está, o investidor tem mais segurança hoje de colocar numa renda fixa e ficar entre 9% a 15%, dependendo do prazo do investimento, dependendo de quanto tempo o dinheiro fica aplicado, IR, sem IR. Então é mais difícil para você trazer isso para novos negócios também, entendeu? E a gente estava até conversando até um pouco antes, né? Eu vejo uma oportunidade, a hotelaria precisa se profissionalizar mais. A gente tem hoje poucas, quando você olha o share das cadeias hoteleiras, que esse é um número mágico, né? Porque eu já vi diversos indicadores que tem 15% da quantidade dos hotéis são de redes internas, que são de administradoras hoteleiras, 20%. O fato é que deve ter no mínimo aí 75%, 80% que não é. E essa hotelaria também precisa profissionalizar, porque ela acaba muitas vezes não sabendo nem quanto está sobrando no final do mês efetivamente, né? Quando você conversa com muito concorrente direto, ele olha a apuração de resultado dele, quanto tem dia 30 no caixa, quanto eu vou gastar para os próximos 15 dias, sobrou tanto, esse é o lucro, eu vou tirar. Então, muita gente não faz nem orçamento. Quando você fala do teu evento, por exemplo, Hotel Trends, era um evento que deveria estar lotado, que seria bom para a indústria. Mas eu te ajudei ainda, você nem pediu o jabá. Mas é importante parceiro, mesmo. Quando eu vejo assim, e uma outra coisa, falta muito evento de capacitação. Estamos tentando. Para a hotelaria, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente o segmento precisa disso, até para continuar desenvolvendo. O Pedro continuar fazendo os estudos dele aí de viabilidade, as consultorias, precisa ter mais. A gente precisa rentabilizar melhor, né, Pedro? Pois é, e aí a pergunta que fica é se tem uma economia que ela é lateralizada, e já faz um tempo. Pega os últimos 10 anos, praticamente a gente cresce 1%. Quando você olha um pouco para frente, projeções em curto prazo, quando eu falo curto prazo, daqui 3 anos, também não se espera muito mais do que 2. Em alguma coisinha, barrando em 2, daqui a 3 anos. Então tudo significa que o remar, o ir com efeito maré, ele vai ser mais restrito. E aí como é que a gente consegue, o que a gente olha para dentro, Cesar? Que botão que a gente aperta para conseguir resultados fora da curva? Porque a maré não vai ser tão favorável.
nesse cenário que a gente está conversando? Onde tem oportunidades dentro das empresas que vocês estão olhando para tentar resultados além do orgânico? Então, Vinícius, a tua pergunta é boa porque, assim, a gente tem um desafio hoje que a gente até começou a falar muito dele no ano passado e esse ano não tem se falado muito na mídia no geral, que é a escassez de mão de obra. E a hotelaria, ela tem dificuldade de atração mesmo. É uma profissão mais difícil, né, de você captar gente. Pô, primeiro que o operacional trabalha final de semana, tem que ter alguém lá. Segundo que eu brinco, né, não dá para recepção fazer home office, camareira fazer home office, não tem como, você tem que estar presente lá. E a hotelaria está gatinhando ainda para automatizar processos e diminuir a necessidade de ter uma mão de obra, de ter mão de obra em número, para ter uma mão de obra mais qualificada. Tem um ponto que essa frase não é minha, o Beto costuma falar muito, que ele falou, prefiro pagar melhor para ter menos gente, ou seja, ter mais gente eficiente do que a quantidade. Então você pega, por exemplo, a automatização de check-in. Quantos hotéis tem no Brasil hoje, cara, que fazem uma automação 100%, que é, ou seja, o cara chegar e ele não precisar passar pela recepção. Ele fez o check-in pelo app, ele abre a porta do quarto, ele encerra a conta. Eu desconheço se tem algum que faz isso a 100%. Por outro lado, tem um fator também cultural. Eu gosto de olhar muito os outros segmentos, mas eu vejo supermercados que colocaram o caixa autoatendimento e nunca tem fila. Muita gente não usa. O cara às vezes está com um pacotinho na mão. Sim. E tem o receio de passar lá. Então, e o Brasil parece que é um dos países mais atrasados com relação à absorção do autoatendimento. De você fazer o teu autosserviço ali. O brasileiro gosta de alguém ali fazendo por ele, entendeu? Ele gosta de alguém trabalhando, sendo servido. Mas, por outro lado, a hotelaria precisa mexer nisso. Mas eu acho até que passa um passo antes, Pedro, quando você olha como que está a concepção dos hotéis. A concepção dos hotéis, ela permite menos necessidade de mão de obra efetiva, desde a constituição do quarto, o fluxo operacional dentro das unidades. A gente ainda tem uma hotelaria antiga, né, quando você olha, com fluxos de corredores, de modelo de apartamento. Então, isso tudo dificulta vou chamar de uma redução de mão de obra, uma otimização. Você ter menos gente, você conseguir remunerar melhor e efetivamente você não ter tanto esse impacto de turnover. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que uma das coisas é automatizar processo. Quando você vê, tem um estudo da Gold Sachs, se não me engano, que saiu sobre a automatização, né? Você tem diversas áreas que tem muita oportunidade. Quando você pega a parte administrativa, dá para você, segundo esse estudo, você consegue trabalhar inteligência artificial em 86% do processo, cara. Contábil, financeiro e administrativo. Agora, quanta gente está usando isso? Chegando aqui, o Vinícius me perguntou, o que vocês estão usando de chat GBT? O que vocês usam de IA? A gente tem muita coisa sendo testada, mas pouca coisa a pleno. Mas você acredita que esse ganho de eficiência no mercado corporativo, ele traz aí um potencial de ganho relevante em termos de margem? Pergunto isso porque até, voltando, a gente estava falando sobre Hotel Trends, eu lembro muito de uma fala do Alessandro, da Viva, falando que implementando processos dentro da Viva, eles tiveram ganho em termos de margem na casa de 4 pontos percentuais em GOP. Mas quando você olha para lazer, olha para resorts, uma alavancagem operacional gigante. Você tem 1, 2 pessoas por apartamento, dependendo do produto. Quando a gente vai para a base econômica, você tem lá 0,15 funcionário por apartamento, 0,2 funcionário por apartamento. Se espreme, vai conseguir 0,2 ponto percentual, não sei. A provocação é a seguinte, olhando para o mercado corporativo, essa melhoria de processo, ela traz um potencial significativo para a margem? Ela traz, mas você não pode ficar só focado na redução de custo, né? Você precisa trabalhar também, quando a gente fala de implemento de tecnologia, você está falando também, até quando eu puxo que a culpa é nossa, da hotelaria, às vezes você considerar no bicho que rentabiliza pouco, é aumento de receita. Você precisa trabalhar forte aumento de receita, porque, gente, a fórmula é muito simples, né? Receita menos despesa igual a resultado. Não tem como um hotel, eu nunca ouvi falar que um hotel melhorou a margem acima de 10% se ele não fez um incremento de receita. Claro. Entendeu? Não existe. Você tem que ter um incremento.
Mas, aí, desculpa te interromper, mas aí que está o desafio. Né? A gente tem preços próximos do limite do que o consumidor pode pagar, né? Corporativo, que a gente estava falando aqui também. Então, assim, aumentar tanto a receita, claro, o teu raciocínio é perfeito, mas a gente tem uma limitação aí de aumentar a receita. Tem muita oportunidade, né, Vinícius? Quando você pega... É receita auxiliar? Quando você pega, por exemplo, as nossas políticas para atração do turista, né? O Brasil é muito... Tem pouco turismo internacional. Pouco. E aí eu estava, semana passada, numa reunião, eu estava falando sobre isso, né? Se a gente aproveitar esse movimento que foi feito agora em torno do PERSE, que as entidades se uniram para olhar isso e falar assim, não é só o PERSE. Agora precisamos levar pautas importantes para o Congresso, para poder alavancar, cara. Desde vistos, a história dos cassinos. Pô, hoje o nosso... Mas calma aí que tem um tema muito mais estratégico aqui. Agora é a próxima luta, que é a reforma tributária, meu camarada. Sim. Então, assim, mas hoje o turismo está mais unido para isso. Sim. Eu acho que uma coisa, eu falo que assim, não é só o PERSE. O PERSE serviu para o trade olhar e falar assim, ó, a gente tem força e a gente precisa mostrar força. Entendeu? Isso. A gente precisa mostrar força. Então, esse trabalho, ele passa também por uma atração maior do turista, mas também, assim, tem um dado, acho que foi até o Pedro que me falou uma vez, que Pedro? Pedro aqui, que a cada 1%, não tem um dado que você colocava, que a cada 1% que aumenta a economia, ele gera mais 4 ou 5 para a hotelaria. Depende da intensidade de crescimento. Sim. Se a gente pega PIB crescendo 3, 4, qualquer ponto incremental, você tem geralmente um reflexo no mercado hoteleiro na casa de 3 vezes. Isso. Em termos de múltiplo. Mas quando a gente está num cenário de crescimento econômico baixo, essas oscilações elas são pequenas. Elas são muito menores. É por isso que hoje, em termos de economia em regime, é natural que a ocupação, de certa forma, ela lateralize. A gente não tem grandes investimentos. Isso pensando no país como média. Olhando praças específicas, cada uma tem a sua realidade. Mas a economia é fundamental. Quando você coloca... Eu estava falando aqui antes da gente começar, assim, né? A gente sempre naqueles crescimentos de galinha, né? Historicamente é assim, mas se você olhar, eu falei aqui, os últimos 20 anos, né? Quase 20 anos, Lehman Brothers foi em 2008, pelo menos a gente não está tendo retração, acho que a gente tem que comemorar. Mas, sabe, eu tenho um olhar relativamente otimista por tudo que a gente está vivendo. Porque o Brasil, historicamente, ele é essa gangorra. Sim. E nessas gangorras veio muita coisa. Lehman Brothers, a gente estava falando sobre a crise durante o governo Dilma, depois vem pandemia. E ainda assim, a gente tem uma trajetória que é uma trajetória crescente. A gente fez um projeto junto ao FOB, discutindo um pouquinho perspectivas para os principais mercados hoteleiros do Brasil. E aí você olha informação via hotéis do FOB, como que a gente está performando ao longo dos últimos 10 anos, aquela defasagem em termos de tarifa, que já chegou a ser 30% em comparação com o pico histórico, hoje se aproxima a um dígito. Sim. Hoje se aproxima em algumas praças 15, outras beirando 10, o incremento de 10 em valores nominais de vocês, tirando a inflação, mais 5 para a conta. Então, a gente tem conseguido desempenhos que são desempenhos interessantes. Até quando você olha para o turismo de uma maneira um pouco mais ampla e sai só da hotelaria, investimentos em multipropriedade, investimentos no mercado de entretenimento. Assim, tem muita coisa sendo feita ainda pensando em regiões que não são atendidas. Então, tem oportunidades. Evidentemente, o Brasil ele precisa crescer, a gente precisa de melhores perspectivas econômicas para dar continuidade ao processo, mas, dada a nossa realidade, eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil. Muita coisa aconteceu e, assim, o que eu vejo também, a gente teve um movimento importante. Você pega a privatização dos aeroportos. Esse final de semana eu fui para Belo Horizonte, tinha um tempo que eu não ia de avião, e eu fiquei impressionado com como está o aeroporto lá. Aí você pega o trabalho que está sendo feito para o aeroporto de Florianópolis. Ali é um exemplo para o Brasil. Eles trouxeram um trade para junto, a hotelaria, a receptivo, a cidade, assim, toda a macroeconomia do turismo. E os caras vão captar voo internacional junto. Eles trabalham
na mesma toada. Então você tem bons exemplos para o Brasil. Agora, precisa ter mais motivos geradores de demanda, né? O que são isso? Aí. Mais competições esportivas, mais shows. Gente, o efeito Coldplay do ano passado é um absurdo quando você compara março de todas essas cidades. Sem dúvida. Março histórico. O março histórico, o março de São Paulo esse ano foi abaixo do ano passado. Bem abaixo. Bem abaixo, mas você vê o efeito de uma banda, né? Tudo bem que é a banda, né? Que é a banda do momento, mas a gente precisa de mais movimentos como esse, sabe? Você pega o The Tal ano passado, foi um outro movimento muito forte, o Rock in Rio esse ano. Então, a gente precisa continuar trazendo mais. No final do dia, Pedro, quando você fala assim, não é só custo, não, mas tem que ter um trabalho também geral, um trabalho junto com os convention bureau, trabalho para captar mais demanda que é recorrente, porque assim... Sim, ajudaria. Ajudaria, porque se você fala assim, putz, atrair empresa ajudaria? Você tem demandas. Esse Novotel que a gente está abrindo ali no Recife, ele foi muito demandado pela atratividade do Porto Digital que está ali, entendeu? Ali é uma situação que o Porto Digital, de certa forma, ele vai ajudar a viabilizar o hotel. Tudo bem, tem o centro de convenções, tem outras coisas. Então, hotelaria nunca é um movimento único, a não ser, obviamente, se você está criando um resort num destino. Sim. Aí é diferente, porque o resort é o destino, né? E mesmo, você comentou até a fala do Alessandro, eu não cheguei a ver, mas a hotelaria de resort tem muita oportunidade de digitalização, cara, muito ainda. Você pega a maioria dos resorts que você ainda tem a comandinha de papel. E imagina, um cara tira uma comandinha de papel aqui e anda 600 metros para entregar na cozinha. São processos que se você tivesse automatizado, você conseguiria melhorar a qualidade do serviço, porque chama aqui, vai lá, otimizar a mão de obra, porque o cara pode ficar ali só tirando pedido. Então, assim, você tem oportunidade no geral. A gente precisa, principalmente, trazer novas tecnologias, porque a hotelaria em si é uma área com pouca tecnologia. Tem que apostar naquilo que a gente tem em gerência. Porque, infelizmente, a gente não pode chegar e sentar lá com o ministro da Economia e falar, olha, faça isso. Não dá. Não. Então, o que a gente consegue fazer é dentro das nossas empresas. Eu concordo contigo. Mexer em processo, mexer em tecnologia é algo que é relevante. Posso mudar de assunto? Pode. Posso? Eu ia aproveitar o gancho aqui que a gente falou. Posso... lá, depois acho que você vai perguntar a mesma coisa. Vamos lá. Eu queria falar um pouco de STR. Porque dentro do Brasil... até a economia, ela nunca foi uma grande surpresa para a gente. Sim. A gente sabe que a cada 3 anos muda tudo. Essa é a grande novidade em relação ao Brasil sobre a economia. E, olhando para efeito de crescimento, de desempenho, muitas vezes, aumento de oferta foi um dos principais pontos que levaram o desempenho hoteleiro para baixo. A gente deixou de ter expectativa de aumento de oferta relevante, a gente falava sobre isso antes de começar o bate-papo aqui com todo mundo. Não tem também uma grande mudança em termos de pipeline nos próximos 3 anos. A gente vai continuar atuando praticamente com a oferta que tem. A única questão que mudou é que o STR começou a abrir. Sim. O que lá atrás a gente tinha como uma expectativa de desenvolvimento, hoje é uma realidade. O pessoal do Hotelier News, junto a um parceiro, divulgou recentemente informações sobre isso. Na cidade de São Paulo, a gente caminha para 26 mil apartamentos na plataforma de locação, olhando para a STR. Outras capitais beirando 5 mil em diversas cidades. Rio de Janeiro também mais de 20 mil. Enfim, tem um inventário grande. Pergunta é, tirando a história, esse inventário tem alguma intersecção com o mercado hoteleiro? É um mercado totalmente diferente? Existe uma parcela que é comum a ambos os modelos? Então, Pedro, assim, o impacto sentido, eu desconheço algum local, alguma cidade que você fala assim, não, abriu tanto a STR que impactou na hotelaria. Tá? O cliente é semelhante, eu acho que tem uma frase, que é uma outra frase do Beto, que o Beto fala o seguinte, o Airbnb, ele dá certo para mais de 3 pessoas por mais de 3 dias. É isso aí. Porque a hotelaria convencional, ela é preparada normalmente, esquece o lazer, o resort, que tem 4 pessoas, até 6. Mas ela é feita para 2 pessoas, no máximo uma terceira cama extra, uma cama de casal. Então, ele acaba não impactando tanto, tá?
Por outro lado, o que eu vejo assim, eu não vejo nenhuma dessas companhias especializadas em STR que estão divulgando resultados bem positivos, que o negócio realmente é um bicho complexo para operacionalizar. A gente abriu a Xstay, tem hoje um CEO dedicado, que é o Gabriel, e a gente tem feito um trabalho muito bacana, mas é difícil da escala. Tanto é que a gente agora vai começar a ter uma escala relevante, que é em Curitiba, que tem mais 2 ou 3 no pipeline, Porto Alegre a gente abre mais 1, mais 2 em Floripa, mas com um modelo um pouco diferente do que está sendo feito aqui. A gente está com estruturas inteiras, ou seja, são prédios que estão sendo abertos para Xstay, o prédio como um todo. E aí você tem uma grande vantagem competitiva quando você tem isso. Aumenta teu poder de listing dentro dos canais, então você consegue colocar mais inventário e ganhar relevância, principalmente com os grandes vendedores de STR, é Airbnb e Booking, tá? Sim. O restante tem, mas é muito curto, é muito pequeno, não é relevante. A Vrbo aqui praticamente não existe, né? Não, é muito pouco. E assim, mas por outro lado, cara, talvez o que preocupa é porque o mercado corporativo está começando a experimentar. Mas ele não vai experimentar usando picadinha. Porque você imagina, você tem uma responsabilidade quando você coloca um viajante, o cara vem para São Paulo e fica num apartamento da empresa XPTO. E a empresa só tem aquele apartamento, ou a empresa tem lá 5 apartamentos naquele prédio, mas todos estão ocupados. Se der um problema de internet, se der um problema de água quente, como que ela resolve isso? Então, o corporativo está começando a testar, mas ele quer ter escala também. Ele quer ter opção e ele quer atendimento. Porque assim, a barreira de entrada do STR é curta. Se nós três sentar aqui e falar assim, ó, tem um amigo ali que tem 10 quartos, um tem 2, outro tem 4, dá 10 quartos. A gente monta a plataforma e coloca. Se a gente vai ganhar dinheiro, se a gente vai rentabilizar o cara, é outra história. Mas a barreira para abertura é muito curta. E um outro movimento que eu vejo, eu estava vendo uma matéria, não sei se foi na Folha, no Estadão, falando que também os STRs que estão nas áreas nobres, eles estão sendo comprados por muitas pessoas para morar. Porque a pessoa pega o valor daquele apartamento ali e compara com o que ele compraria a 20 quilômetros daqui, ou 1h30 de deslocamento, vamos citar em tempo, que às vezes não é nem 1 quilômetro, 1h30, 2 horas, ele prefere ele comprar um apartamento menor, mas ele está dentro da área central. Da bolha dele. Da bolha. Então, quantos apartamentos vão ficar nesse modelo é difícil, porque assim, agora que estão vindo as grandes aberturas, né, quando você olha os projetos, está saindo muito prédio. Já teve prédio que foi convertido para hotel, já teve mudança no cenário. Então, assim, eu não consigo ver o impacto direto, por exemplo, em São Paulo. Não consigo. Agora, se você falasse, César, qual que é o público que ele afeta? Ele afeta mais o público da hotelaria econômica, porque é a pessoa que quer menos serviço, ou quer serviço nenhum. É mais sensível a preço, é mais sensível a preço e é menos exigente para serviço. Mas veja só, você falou, o corporativo está experimentando. E você tem aquele lá, segunda, quinta clássico. Sim. É mais do que 3 dias, tudo bem, pode ser mesmo que seja uma pessoa só. Se ele gostar, acho que pode ser um problema. Pode. Eu acho que tem muito a ver com o perfil também, né, Vinícius? Tem gente que gosta de ficar, não quer se identificar, ele vai fazer toda a identificação digital, quer entrar, não quer ter interação, quer ter o espaço dele. Não, varia muito. Tem gente hoje também, você concorda que tem um outro fator que a hotelaria está tendo de se adaptar? A gente tem cada vez mais dietas restritivas, sabe? Desde celíaco, enfim, diversos tipos. Então, esse cara, por exemplo, ele pode levar a sua própria comida, ele pode comprar aquilo que ele faz lá, entendeu? Então, assim, você tem diversos perfis. Eu acho que não... É complementar. É complementar, por enquanto. Pode ser que daqui a pouco não. Mas o ponto também é que eu acho que eu não vejo hoje, no cenário atual, mais envolvimento de STR. Porque deu uma bolha, teve muito lançamento. Estão falando de São Paulo, né? São Paulo, sim, concordo. Você ainda tem muita cidade com oportunidade, mas aí você bate em legislações restritivas, né? São Paulo, a gente só não pode esquecer que São Paulo deu esse boom porque mudou os zoneamentos também. Sim. Que acabaram não exigindo uma vaga por quarto, de garagem, uma vaga de garagem por quarto, que permitiram se ele aumentar o gabarito. Então, por isso São Paulo deu um boom.
foi muito movido pelo mercado imobiliário. Sem dúvida. Se tinha demanda ou não para a venda dessa quantidade de STR, eu acho que não tinha, mas Assim como... estão de pé. Eu assim estou esperando como- o preço cair para poder assim- comprar. Mas aí é com mais volume. O meu tá à venda, por exemplo. Porque eu vou vender no pico. Quer comprar? Não, porque o Pedro acabou falando sobre a STR, mas eu queria falar também de multipropriedade, porque a gente falou de lazer, falamos, né, das perspectivas, que é onde está crescendo, né? A multipropriedade é que está trazendo mais oferta de lazer aqui para o Muito. país. E é o grande motor de desenvolvimento do lazer. Exatamente. Eu acho que ela... Acho que da indústria hoje, né? Da indústria e assim, é interessante falar de multipropriedade, né? Porque a gente fez um investimento lá da Livar. Era o que eu queria perguntar, assim, A como é Livar- que tem sido aí? Cara, tem sido positivo. Os resultados da Livar são resultados positivos. A gente está com três hotéis, vamos chamar de hotéis que tem resorts e tem hotéis de lazer no portfólio. E tem um pipeline muito bacana. A gente está na expectativa de abrir o Morro dos Andes, que é o resort lá da cidade de Bandeirantes. A gente hoje está com o Vanderlust, que é em Campos, que está operando. A gente tem o Vivan, que está na Bahia. A gente tem na Praia Brava também o Brava Mundo. E quando você olha o crescimento... Tem o Surfland aí, O que daqui a pouco Surfland também. que tá para abrir, que deve abrir, a gente acredita que final do ano, começo do ano que vem. E eu acho que a multipropriedade foi uma sacada muito boa para todo mundo, quando você olha. Para o desenvolvedor imobiliário, Isso porque inegável. o VGV dele é expressivo quando ele compara com o hotel tradicional. Para o acesso da família de baixa renda também, porque sempre assim, multipropriedade é sempre desenvolvida por uma classe a menos, né? Esse é o conceito que se vende na multipropriedade. Você faz um produto para a classe A, mas ele é vendido para B e por aí vai. Então eu acho que foi uma sacada tremenda. Agora, é muito desafiador. Primeiro que eu que queria te perguntar, na operação ali, o que vocês aprenderam? Para a operação, ela é complexa. Eu vou te falar dois pontos de vista. Primeiro, eu acho que para distribuição, a gente trabalha, eu brinco que administrar esses hotéis é como se você tivesse uma operadora de viagens. Porque a hotelaria tradicional, o inventário é todo seu, né? Na operadora, o inventário é flutuante, você concorda? O hotel distribui, pode dar 20 para você, 20 para o operador do Pedro, por aí vai. E aqui na multipropriedade, cara, o inventário já é flutuante do começo, porque você tem normalmente a incorporadora tem um número de X que está no pool, mas você tem o cara que está colocando apartamento aqui. E às vezes ele coloca. E às vezes ele faz pool paralelo. Que na verdade, assim, os projetos mais antigos que não tem proteção disso. Os projetos novos que estão vindo estão bem protegidos. Então, assim, você tem o desafio da distribuição. Quantos quartos você vai ter à venda para aquele dia? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é um desafio bacana, é que quem comprou é dono. Ele tem um sentimento de dono. E é comum o cara chegar no hotel e falar assim, não, eu quero ficar no apartamento tal. E muitas vezes o contrato exige que ele fique no apartamento tal. Ele comprou o 501. Ele quer ficar no 501. E ele chega na recepção, por exemplo, atrás de você. A gente está vendo esse Smiles que está aqui, esse bonequinho. Aí alguém tirou o Smiles para limpar. Ele chegou da outra vez e falou, cadê o Smiles que estava aqui? Por quê? Porque não é só o apartamento que ele é proprietário de uma parte dele. Ele é parte daquele hotel. Então, assim, você tem um monte de dono usando o hotel que é deles. E esse é um desafio, que é você conseguir atender, mas não deixar que ele interfira na operação hoteleira como um todo. Porque senão você fica maluco. Porque o conceito da venda já é esse, né? De você ter posse, entendeu? Até que vocês já devem ter ouvido falar que o cara compra e chega em casa, chega no churrasco da família no outro final de semana e fala, olha, então, cara, eu comprei um apartamento lá em Campos, Jordão, agora. Falei, pô, você conseguiu comprar um apartamento em Campos, você tá bem. Eu falei, não, mas eu fiz uma compra consciente. Eu só comprei 2 semanas por ano, porque é o que eu uso. Então ele vende aquilo, cara, até dentro da família dele, como certeza. Posse, entendeu? Ouvi uma história de uma pessoa conhecida no mercado, ele contando uma mesa, assim, a gente tomando uns drinks, ele falou, não, porra, quando eu conheci o timeshare lá atrás, era um amigo que falava, pô, comprei um apartamento em Miami. Isso. E, cara, era isso, era timeshare. Ele tinha a semaninha dele lá, e naquela semana ele ia e causava, né, esse frisson, né? Pô, o cara tem um apartamento em Miami e tal. Eu vendi isso há 24 anos, 25 anos atrás. Eu fiz uma venda
Era chamava Signo Resorts, que ficava aqui na Avenida Brasil. Uma casa, a gente vendia uma propriedade em Miami Beach, outra em Orlando. E vendia para brasileiro. E, cara, vendia algo lá fora, uma documentação em inglês. Cara, a galera comprava e usava e tinha e eu vou te falar, a maioria que comprava estava comprando por status. Por status, por falar que, olha, agora eu tenho uma semana, porque era assim, lá a gente vendia... Uma semana ele não fala que é uma semana não, ele comprou uma casa... Apartamento, então, a multipropriedade, acho que é um bicho difícil. Eu vou te falar que a gente percebe que pouca gente opera bem, porque é desafiador. O que eu te falar, tem alguma coisa que vocês aprenderam aí nessa operação que realmente, sabe, vale contar essa história, sabe? Vinícius, a gente aprendeu muita coisa, cara. Às vezes apanhando, às vezes escutando, mas acho que o principal é você precisa cuidar de quem investiu naquilo, quem comprou. Porque assim, não é investimento financeiro. Sim, apesar de às vezes ter salas que vendem que, você pode rentabilizar X por mês. Paga teu condomínio. Paga teu condomínio, você não vai ter gasto. Mas, cara, no final, o cara acreditou num sonho ali. E aqui só tá de pé por causa dele. A gente trouxe muito o nosso DNA da ato de respeito ao investidor e trabalhar para ele, para dentro da Livar. Isso fez uma diferença. Agora, a gente tem milhares de investidores dentro da Livar. E cada um pensa de uma forma, cada um tem uma exigência. O desafio está sendo equilibrar isso. Mas a gente tem conseguido. Tanto que quando você olha a nota de alguns hotéis que estão com a gente no portfólio... São quantos? Em operação são quantos? Você lembra? São 3 em operação. Mas a gente está previsto fechar esse ano com 6, né? Que seria o Surfland, o Morro dos Anjos, a gente está para o final desse ano, começo do ano que vem, e tem mais um que, se não me engano, é Gramado. Então, Gramado? Gramado. O Poema. Sim, verdade. O Poema. Que é pequenininho, né? É pequeno. Sei. Cara, eu acho que eu queria falar um pouco sobre isso, né? Vocês são franqueados da Accor, né? Principal franqueado aqui no país. Usam essa bandeira já há muitos anos. Sim. E eu tive na Açaí, que é uns 2 meses atrás, e vi ali, achei isso interessante. Às vezes os americanos cada vez mais interessados aqui, um cenário que não existia, eles não tinham nem pessoa de desenvolvimento aqui, agora... Todos voltaram a ter, né? Todos voltaram a ter. Então, estou sentindo que o Brasil está mais atrativo para eles. Vou até falar uma coisa que eu não comentei com vocês, mas estou indo para o México aqui há pouco tempo, conhecer a operação da City Express. Legal. Acho que eles vão vir para cá. Pelo que eu vi, já tem até contrato assinado. Não, tem uma conversão no Rio, né? Pelo que eu vi, que é na Barra ali. Já tem um contrato assinado, foi o que eu sabia, mas não sei onde é. Você está me falando, bom saber. Mas esse daí está anunciado. Assim, acho que eles mudaram uma marca para ser o City no Rio. Se você colocar no Google, é o que está lá. Vou procurar então, beleza. De qualquer forma, você acredita mais nisso? Você que, né, tem esse DNA francês, digamos assim, que elas vão chegar, se isso é bom para o mercado, não é? Claro, é tudo via franquia, né? Mas enfim. Eu acho que é bom, é positivo para o mercado. Primeiro que todas as marcas internacionais acabam também dando mais visibilidade para o destino onde elas estão implantadas, né? Você já tem aí diversos testes no mercado. Teste não seria o termo correto, mas já tem algumas operações vindo muito forte nesse sentido, né? Você pega a própria Intercity, que está com 2, se não me engano, com a Hilton, a Hotelaria Brasil, que já desenvolveu com o Indian também. A Atlântica, né? A Atlântica é uma grande multimarcas com diversas marcas. E como eu comentei no começo da nossa conversa, eu acredito que isso vai ajudar a trazer mais profissionalização para o setor, sabe? É mais tecnologia vindo de fora, é mais informação que está vindo. E é bom, cara, ter um concorrente mais forte, ajuda o mercado. O pior concorrente é o concorrente despreparado, cara. É o cara que faz qualquer negócio, é o cara que não sabe, enfim, fica testando coisas ali que não tem um pingo de racionalidade. Então, as americanas olharem para o mercado brasileiro é um fato positivo. Agora, acho muito difícil alguém tirar a liderança da Accor hoje, porque a Accor conseguiu consolidar marcas muito fortes, cara. Você pega a própria marca Ibis, né, que boa parte da nossa base de hotéis é Ibis. Ibis é uma referência. Eu costumo dizer que não é nem uma marca francesa. O Ibis é uma marca brasileira para o brasileiro. Muitas vezes o brasileiro não sabe nem que ele pertence a alguma... É verdade, ele não sabe nem, ele não conhece a Accor, ele conhece o Ibis. Ele conhece o Ibis e ele sabe o que vai encontrar. Mas é curioso que se você olhar o top of mind, das 5 primeiras marcas, acho que 3 são Accor, que é Ibis, né? Novotel.
Mas tem uma que tá lá que é Hilton. E a primeira? É a primeira? Eu achei que era Ibis. Acho que é Hilton. Acho que depende da pesquisa, porque no nacional, primeiro é Ibis, a primeira marca. Mas eu não sei qual a referência que você está colocando, mas o Hilton do Top of Mind mesmo. Porque o Hilton é uma marca super relevante, né? É uma marca histórica na hotelaria. Sim, não, sem dúvida. E eles estão super ativos aí também, né? Eles bateram muito franquia, né? Porque eles estão com, acho que 3 operações próprias, se não me engano, é isso? Que acho que sim. O Hilton aqui, tá aqui do lado, sim. O Rio de Janeiro e o... Porto Alegre? São José? Não, tá aqui próximo. Da Hyatt, que era o Almanara lá, acho que ele é a operação própria da Hilton também, né? Era o Almenat, né? Almenat. Ele é da operação deles? Não sabia. Acho que a operação deles. Sim. Mas estão desenvolvendo. Eles desenvolveram com a HCC também. A HCC está com marcas Estão bem mais flexíveis, assim, para poder crescer aqui. Eu acho que é tropicalizar, né? Esse é o termo. Porque, assim, a Accor saiu muito na frente, que a Accor tropicalizou. A Accor chegou a criar uma marca que só tinha no Brasil, que era a Pátria, para poder crescer. O que eu ouvi da boca do executivo da Marriott, que eles estão flexibilizando o City Express para chegar aqui mais adaptado ao mercado brasileiro. A gente está próximo do fim, mas tinha uma coisa que eu queria perguntar. Você quer perguntar alguma coisa antes, Peter? Peter, por favor. Peter, Pedro, tá ali. Tá ali. Idioma, só muda o idioma. Um abraço para vocês, maravilhoso. Ela chegando, mais conversões, o mercado se profissionalizando mais. Um próximo passo seria a consolidação da indústria aqui no Brasil? Você acredita nisso? E o que você acredita? Eu acredito que sim, porque quando você olha, Vinícius, você pega o mercado americano, 75% é esse modelo de negócio que a gente está agora no Brasil ganhando escala. Agora que eu falo, se olhar os últimos 15 anos que a franquia ganhou o mercado e que se separou, né? O que é real estate, o prédio, a management company e a marca. Então, quando você olha o mercado americano, 75% dos estudos dizem que é franquia, que é marca. Você tem uma management company, às vezes é a esposa e o marido que tocam o hotel, mas é uma franquia que está ali. Quando você vê o tamanho de uma Ambridge, por exemplo, a Ambridge é a maior operadora independente do mundo, né? Se não me engano, são mais de 500 unidades nos Estados Unidos, considerando a Ambridge a Europa e Ambridge América do Norte, Canadá, ela bate perto de 800 hotéis. Então esse é um modelo muito forte lá, e ele faz muito sentido, porque aí cada um está trabalhando dentro da tua especialidade. O desenvolvedor imobiliário, que é o dono do ativo, ou que vendeu o ativo, está com fundo ou próprio. A management company, que tem que trabalhar em cima de resultado, que é o nosso caso, a gente tem que trabalhar para rentabilizar o investidor. E a marca hoteleira, porque ela precisa da distribuição, precisa da escala, visibilidade, um marketing ativo, para fazer honra aos FIIs que são pagos para aquela marca. Sim. Então, esse é um movimento natural que deve acontecer no Brasil. E tem um outro ponto também. Mas é o que a gente está falando, não tem desenvolvimento. Eles vão ter que conversão. Atacar os independentes. Sim, é a conversão. Tem muito para onde fugir. Mas você tem tanto hotel independente bom no Brasil, cara, que tem oportunidade, né, de você... Isso a gente não está falando ainda nem das marcas. Tem marcas que são co-brands, por exemplo. No Brasil, a Leading Hotels, a Prefer, que vieram crescendo e que tem relevância, né? Então, é um momento bacana para o mercado nacional. Agora, uma coisa que você não falou, apesar da gente não estar com tempo, os brand residence. Isso é um segmento que vai crescer pra caramba. Cara... Mas eu acho que seria até para você chamar outras pessoas para discutir. Tema para um outro episódio, assim, amigos. Eu vou falar minha opinião pessoal, vocês são mais específicos do que eu. Mas assim, eu vendo aqui o que está acontecendo, o que eu ouço é que as vendas estão abaixo do ritmo que se esperava. É o que eu ouço dos apartamentos. Aqui em São Paulo, especificamente, acho que não sei se tem mercado para todo mundo, assim, na minha opinião. Mas é um modelo que para o desenvolvedor faz todo sentido. Né? Faz, porque se você for ver o prédio residencial, até pouco tempo era a marca do que o incorporador lançava, né? Sim. A não ser que você vinha numa grande corporação como a Exetec e outras que já tinham marcas. Mas você vê então espaço para não só no luxo, isso que você quer dizer? Isso que eu quero dizer. Tá. Porque tudo bem. E eu vejo muito também esse modelo para renda.
Não necessariamente, por isso você fala, tá vendendo pouco, mas será porque assim, tem muito desenvolvimento sendo feito hoje para renda. Se você agrega serviço naquela renda, vai fazer sentido. Mas talvez não só no luxo, né? Porque... Não só no luxo, acho que tem oportunidade em... Vocês olham isso? A gente olha. Não tem nada ainda assinado, mas a gente tem olhado oportunidades. Operações Pedro, conjuntas. Quer fazer a última aí ou vamos em frente? Meu último muito obrigado, César, pela aula relacionada à hotelaria no Brasil. A gente começa a conversar, daria para ficar aqui a tarde inteira. Já tem um pouquinho mais de 60 minutos, para ver como passa rápido. Obrigado, parabéns a você, parabéns a Atos, fazem um super trabalho no país. E privilégio estar aqui com você. O privilégio foi meu, agradeço o convite do Vinícius, do Pedro. É sempre bom conversar com vocês. Pena que foi uma hora só, né? Senão a gente... Terminar o after. Gente, queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Estão aqui atrás na televisão, Let's Book, R1, nosso parceiro estratégico, TOTUS também. Agradecer a equipe de produção que está aqui, mais uma vez pela ajuda. Tamo aí, mais uma entrega, 23º episódio, acho que é isso. Já perdi a conta, que bom. Recorrência é sempre importante, estamos aqui. E é isso, pessoal, até o próximo mês, obrigado. César, mais uma vez, Pedro, até Obrigado, a próxima. Gente. Até. Vamos lá, abração, gente.